Por favor, abre tua Bíblia em Atos capítulo 1. Vamos ler alguns textos baseados neste capítulo e também no capítulo 2 de Atos. O tema da mensagem é ainda céus abertos e o Espírito Santo. É quase uma continuação da mensagem do domingo passado. E tem algumas coisas que no meu coração são muito, muito importantes. Eu quero continuar falando sobre isso com você nessa noite. O entendimento que temos, conversando com uma pastora, conversando com outros irmãos, conversando com a liderança, é que de fato Deus está trazendo um tempo novo sobre todos nós. Deus está abrindo o céu sobre todos nós, não apenas sobre a nossa igreja, sobre a nossa casa. Deus está fazendo coisas novas nesse tempo que estão em gestação. As coisas de Deus não acontecem por acaso, elas são gestadas, elas são preparadas, há uma gestação, há tempo de oração, há tempo de intercessão. Pessoas na presença de Deus orando, recebendo uma palavra de Deus e devolvendo essa palavra em oração e intercessão, trazendo as coisas do reino de Deus e da sua vontade para a terra. A intercessão tem esse poder gracioso, tremendo, de trazer as realidades que estão no mundo do Espírito, trazendo as realidades do céu para a terra. E nós temos feito isso na nossa igreja, intercedido por tantas coisas. Conversamos na reunião de líderes hoje, né, Silvia? Várias coisas a respeito disso também. Também na reunião de líderes passamos um tempo orando, porque entendemos que a oração, ela se torna um ambiente gestacional de milagres, um ambiente em que o poder de Deus vai sendo preparado e a mão de Deus vai se movendo, segundo a vontade dEle, não segundo a nossa. E a gente tem entendido que Deus está fazendo isso sobre todos nós. Não significa que não temos mais problemas, não temos mais lutas nem dificuldades. Isso significa que o Senhor está dizendo: conta comigo, me busca, clama, vem na minha presença, me busca com intensidade, porque eu tenho poder, eu tenho vontades para derramar sobre a tua vida. Não significa que a gente já não tem mais lutas ou batalhas para travar. Significa que Deus está dizendo: me busca porque eu vou lutar suas guerras, eu vou lutar suas batalhas, eu vou intervir, eu vou trazer o sobrenatural, eu vou interferir na sua vida, eu vou tocar na tua casa, eu vou tocar na tua família, eu vou fazer milagres. Significa isso, céus abertos. Não significa ausência de luta, significa o poder de Deus se manifestando na nossa vida, fortalecendo a nossa vida com fé, fortalecendo os fundamentos da nossa vida cristã e nos dando tudo o que nós precisamos, todo tipo de recurso divino para lutarmos, para vencermos e para seguirmos crescendo no conhecimento e na vontade do Senhor. Amém? Deus tem falado isso conosco. E na mensagem do domingo passado, conversamos um pouco sobre estas coisas. Domingo passado, lendo Lucas capítulo 3, versos 21 e 22, destacamos 4 acontecimentos ali no batismo de Jesus. Não é a primeira vez este ano que a gente volta ao texto do batismo de Jesus. Preguei em cima deste momento em Mateus, em Marcos, e agora estou em Lucas, no mesmo batismo de Jesus, né? Estou passeando nos evangelhos, no mesmo evento. E aqui em Lucas, nós, domingo passado, destacamos 4 eventos. O primeiro, Jesus estava orando. Jesus estava orando. Jesus era um homem de oração. E enquanto ele estava orando, o texto de Lucas diz: o céu se abriu. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Tremendo, tremendo. Enquanto ele orava, faz toda a diferença. Enquanto ele orava, você se conecta. Enquanto você orar, enquanto você estiver orando, o céu vai se abrir sobre você. Amém? Jesus estava orando. Segunda coisa que aconteceu, o céu se abriu. E falamos sobre essas duas coisas domingo passado. Mas na sequência aconteceram mais duas coisas.
Na sequência aconteceu, o Espírito Santo desceu. E Deus falou. Eu quero conversar um pouco com você hoje sobre a manifestação do Espírito Santo. Quando os céus se abriram, o Espírito Santo veio. O Espírito Santo se manifestou. Amém? E eu quero destacar algo que no meio da semana, com certeza você na tua célula estudou. Na lâmina que nós distribuímos para você, nós colocamos duas dinâmicas, como você bem sabe, e uma das dinâmicas era para você responder o que é que abre os céus. E você procurou em alguns textos e fez essa dinâmica e destacou pelo menos 4 coisas no meio dessa semana. Eu quero destacar de novo algumas coisas. Primeiro, você viu nessa dinâmica aqui, algumas coisas abrem o céu. E a palavra de Deus diz que a oração abre o céu. Amém, queridos? A oração abre o céu. Lucas capítulo 3, mas também no capítulo 9. O capítulo 9 é o texto que fala da transfiguração. Enquanto Jesus orava com os seus discípulos, o céu se abriu e houve uma manifestação sobrenatural. Amém? Uma segunda coisa que abre os céus, a obediência. Isso está em Deuteronômio capítulo 28, nos versos 1, 2 e 12. Quando o texto está falando sobre as bênçãos daquele que obedece. Quando chega no verso 12, a bênção do verso 12 é que o Senhor abre o tesouro, o céu. O Senhor abre os seus tesouros, vírgula, o céu, vírgula, e continua o texto. Obediência, mas o que faz abrir o céu é a obediência. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Também vimos em 2 Crônicas 7, de 13 a 15, que a postura do povo, se os céus estiverem fechados, no verso 13, mas no verso 14, se o povo do Senhor se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor vai abrir os céus, Ele virá, Ele vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Aí no verso 15, está escrito, aí então, os meus ouvidos estarão abertos à oração que se fizer nesse lugar. Aí o céu se abre. Amém? E vimos também em Malaquias capítulo 3 que a fidelidade abre os céus. A nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas. E o texto do profeta na Malaquias deixa claro, fazei prova de mim, se eu não vou abrir os céus. Ande em fidelidade. A oração abre o céu, a obediência abre o céu, a humilhação, o quebrantamento, o arrependimento abre o céu e a fidelidade abre o céu. Amém, queridos? Agora, baseado em Atos, porque eu quero caminhar na direção do Espírito Santo. Baseado em Atos, a gente encontra essas lições nos textos de Atos capítulo 1 e capítulo 2. E eu quero continuar falando com você sobre 3 coisas que abrem o céu. Primeira delas hoje, obediência. Fale comigo, obediência. A obediência abre o céu sobre mim. A segunda coisa, unidade. A unidade da igreja abre os céus sobre ela. E a terceira coisa, o serviço. Fale comigo, serviço. Uma igreja que serve um ao outro, tem os céus abertos sobre ela. Amém? Então, 3 coisas, 3 palavras, obediência, unidade e serviço. Em Atos capítulo 1, nos versos 4, 5 e 12, eu quero falar sobre obediência. O que está nesse texto? Atos capítulo 1, versos 4, 5 e 12. Verso 4, vê aí na tua Bíblia. O texto diz assim, e comendo com eles, está falando de Jesus, Lucas está falando do momento em que Jesus está conversando com seus discípulos, bem pertinho de subir, bem pertinho de ascender aos céus. E o texto diz, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. 5.
Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E no verso 12, eles obedeceram. No verso 12, o registro é assim: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de um sábado, mais ou menos 1 quilômetro, uma jornada de um sábado. Obediência. Jesus está com seus discípulos e estava preparando os discípulos para uma experiência que seria a maior experiência que eles teriam e tiveram andando com Jesus. Andaram com Jesus, é incompreensível, é maravilhoso isso, mas eles teriam uma experiência com o Deus Espírito Santo, pouco tempo depois disso, que mudaria a vida deles grandemente, poderosamente, e marcaria a humanidade. Deus Espírito Santo mudaria de endereço, viria morar na igreja, habitaria em nós, habitaria na terra. E tudo seria transformado. Uma nova era inaugurou. O tempo do fim foi inaugurado aqui. A história começava a caminhar para o seu fim. E isso somente há 2000 anos atrás. Um tempo em que o reino de Deus se estabeleceria na terra. Um tempo em que as manifestações do Espírito, as manifestações do céu, aconteceriam na terra através da igreja, guiada, movida, dirigida pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está aqui, ele é o Espírito de Cristo. E eles foram para Jerusalém obedecendo, em obediência àquilo que Jesus estava dizendo. Me obedece. E a palavra é muito forte, determinou-lhes. Amado, não dá para a gente experimentar o novo de Deus e as coisas sobrenaturais de Deus fora do terreno da obediência. Ah, mas eu amo muito a Deus, pastor. Eu ouço muita gente falar isso. Não, mas eu amo muito a Deus. Ó, Deus está aqui, ó. Olha, amo mesmo. Não vou muito, não trabalho muito, não sirvo muito e tal, mas ó, eu amo muito a Deus, hein? Amo muito a Deus, pastor. Aí a gente lembra do texto de Jesus falando com seus discípulos. Vós me amareis se fizerdes o que eu vos. Me amareis se fizerdes o que eu vos mando. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos... Não, sou ali, ó, unha e carne com Jesus. Não. Porque amigo de Jesus obedece. Antes de ser amigo, tem que olhar para Jesus como Senhor. Ele é Senhor. Você vai ser amigo de Jesus se você olhar para Ele como Senhor. E você obedecer em todas as coisas. Amado, as bênçãos têm um lugar certo para cair. As coisas do céu e o sobrenatural de Deus só caem no terreno da obediência. E você cria no teu coração um ambiente apropriado para o céu se derramar sobre a tua vida quando você obedece. Não é só também praticar, mas é um coração ajustado. Eu quero falar duas coisas aqui sobre obediência. Uma coisa é você fazer a coisa a contragosto. Tem um texto na palavra de Deus que fala sobre isso. Não, mas eu fiz. Eu não queria, mas eu fiz. Tudo bem, há um mérito a respeito disso. Mas as grandes e profundas coisas de Deus, as grandes manifestações do Espírito Santo, vêm sobre aquele que consegue alinhar também o coração a Deus e a sua vontade. Alinhar o coração, eu vou obedecer, eu vou andar com o Senhor, eu vou perseverar, eu vou fazer a sua vontade.
E obedecer a Deus implica também você estar na igreja e você obedecer às estruturas de liderança que estão na igreja. É isso aí. Não dá para escapar destas coisas. Por isso, quando o teu líder de célula pedir para você orar durante a semana, ore. Quando o teu líder de célula pedir para você chegar na hora, chegue. Quando o teu líder de célula pedir para você trazer um visitante, traga. Quando o teu líder de célula mobilizar a sua célula para a campanha solidária, trabalhe, sirva. Quando o teu supervisor der uma orientação para a tua área de supervisão, obedeça. Quando o pastor der uma direção, obedeça. Quando o pastor der uma direção para supervisão, para os líderes de célula, faça como a liderança está determinando. Cada palavra que nós damos, cada direção que a gente estabelece, tem um contexto, tem um propósito. Exemplo? Nenhum líder de célula está autorizado a ministrar outro conteúdo além daquele que nós damos. Eu quero saber que pão que vocês estão comendo. Eu quero saber. Eu vou saber dessa forma. Existe a questão da obediência, assim também a questão em casa. A estrutura que existe na família, o homem é o chefe da casa. As esposas devem obediência aos maridos. Amém? Isso enrosca de um jeito, né, Marlene? Ó, não enrosca nada. Não tem nesse negócio não vai enroscar nada nesse negócio, né? Por quê? Porque o teu marido, por que você deve obedecer teu marido? Porque ele se encaixa dentro do padrão de Efésios capítulo 5. Não é isso? Como é que é teu marido? Teu marido é igual a Jesus. Porque o texto de Efésios capítulo 5 diz: marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. O teu marido te ama como Cristo amou a igreja, não é isso, maridos? Amém? Ao ponto de santificá-la, ao ponto de dar a sua vida por ela, ao ponto de morrer pelo seu bem-estar, morrer pela tua alegria, morrer pela tua felicidade, morrer pela tua segurança, certo? Certo? É isso. O teu marido tem um compromisso com Deus e cuidar bem de você. E ajudar você a ser feliz, ajudar você a ter saúde. O teu marido tem um compromisso com Deus, de ajudar você a crescer em todas as áreas e você desenvolver todos os potenciais que Deus deu para você. O teu marido é teu líder, o teu marido é o cabeça da casa, mas como um bom líder que teu marido é, porque todo bom líder, ele investe na equipe e você é a equipe do teu marido, você e teus filhos são a equipe do teu marido. E todo bom líder investe na equipe e vai fazer a equipe crescer, a equipe ir muito além do que você foi. O líder vai se doar, o líder vai orar, o líder não vai descansar até ver a sua equipe estar crescendo e prosperando, crescendo no conhecimento e na vontade de Deus. O teu marido é assim, mulher. Então obedeça a esse marido. E se não é, marido, você tem que orar e se arrepender. Porque lá, a primeira coisa que Deus vai fazer quando chamar você para bater um papo, vai falar assim: vem cá, Guilherme. Jesus, os jovens e adolescentes da igreja, ó,
detonaram, avançaram, evangelizaram nas cidades vizinhas, abrimos muitas células, muitas áreas. Guilherme, menos. Fica na sua que eu vou fazer outra pergunta. Mas Jesus, deixa eu passar o relatório. Menos, Guilherme. Eu quero saber o seguinte, e a Viviane, como é que está? Ela foi feliz? Você fez dela uma mulher feliz? Ela se sentia bonita? Hein, Guilherme? A Viviane se sentia, cadê a Viviane? Ela está cuidando do Caio, né? Eu vou aproveitar para falar dela, que ela não está, né? Isso aí, aproveita. Aí, ela se sentia bonita, Guilherme? Feliz, realizada, segura por causa disso? Você valorizava ela, investia no seu potencial? Você fez isso, Guilherme? Você pastoreou a tua esposa? Você pastoreou a tua esposa, Guilherme? Jesus, não tem não. Você vai precisar prestar conta, né, Luiz? E aí, Luiz, o que você fez da Diomar? Aí Jesus fala, Luiz, o que você fez da Diomar, Luiz? Benção, hein? Diomar está ali do ladinho, né? Ô, Jesus, estou aqui, ó. Tá legal, tá beleza. Né? O maridão que você me deu foi benção. Então é isso. Agora, você marido, vai obedecer a Deus se você cuidar da tua esposa e da tua família, sim. Outra coisa, Deus vai perguntar para nós, Paulo, você ensinou os teus filhos a me amarem? Paulo, você ensinou teus filhos a amarem a oração? Paulo, você ensinou teus filhos a me adorar? Paulo, você deu exemplo para os teus filhos de um homem que ama a Deus e que não negocia a fé diante das lutas e das dificuldades? Quando vêm os vendavais da vida, as tempestades da vida, a gente tem um porto seguro, se chama Jesus. Você ensinou isso para os teus filhos, Paulo? Eu sei que vai perguntar isso para mim. Eu vou obedecer a ele se eu fizer isso. Se eu me empenhar para obedecer a Deus no cuidado da minha casa, o céu vai se abrir sobre a minha família. Dons vão ser derramados em abundância. Virtudes, o Espírito Santo, poder, o sobrenatural, experiências tremendas com o Senhor, conhecimento, revelação, porque você criou na tua vida e no teu coração um ambiente de obediência. Meu querido, olha aqui para mim, vocês estão comigo? Estão comigo? As bênçãos, não as bênçãos que todo mundo recebe, estou falando daquelas coisas preciosas que Deus só derrama para aqueles que Ele pode confiar, aqueles que Ele pode entregar tesouros e não vai vender a fé, não vai vender a alma, aqueles que Ele pode confiar como amigo, aqueles que Deus sabe, eu vou me mostrar para Ele, eu vou falar com Ele, eu vou dar o meu coração para Ele, eu vou revelar coisas preciosas que eu só revelo para os meus íntimos. Estou falando disso. As bênçãos do céu, esse tipo de bênção, as coisas tremendas e sobrenaturais, elas só caem no terreno da obediência. Não cai fora. A gente precisa agir em obediência, mas a gente precisa criar um ambiente de obediência dentro do nosso coração, da nossa alma. Se Deus falou, não fala mal do teu irmão, o que você vai fazer? Não falar mal do irmão. Se Deus falou assim, não maldiz, não fale mal, não calunia, não provoca a ira de ninguém, não fala injúrias, não pratique injúrias, cuida da língua. Se Deus falou, cuida da língua,
não fale nada do seu irmão, porque se você falar mal do seu irmão, seria como se você estivesse praticando homicídio. Isso é pecado contra Deus, é pecado contra a família, pecado contra a igreja, é pecado contra os irmãos. Você destrói o ambiente de obediência do coração. Depois quer muitas revelações, quer muita bênção, quer muito não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não vem, não vem, não vem, porque o nosso coração não tem um ambiente de obediência, não é limpo, não é puro. Se Jesus falou para a gente agir com bondade para com as pessoas, porque o cristianismo é essencialmente altruísta, a gente não recebe as bênçãos de Deus para ficar com a gente? Não, gente, entendemos tudo errado se for assim. Deus nos dá as coisas para fazer fluir. Tudo que Deus nos dá é para repartir. Deus me deu dons. Estou exercendo alguns dos dons que Deus me deu no exercício da pregação, no exercício do pastorado. Agora, o que Ele me deu é para mim? Não. Só tem sentido se eu transformar isso em serviço, se eu transformar isso em ação, para que outros sejam abençoados. As coisas que Deus nos dá só tem sentido quando eu transformo isso em serviço, que vai abençoar outras pessoas. A gente só é canal. E não represa, a gente não pode represar, porque se a gente começa a represar as coisas do céu, Deus para de mandar. Porque Jesus ensinou isso para nós. O cristianismo é essencialmente altruísta. A gente faz fluir, a gente faz fluir, a gente faz fluir dons de cura. O que você vai fazer com o dom de cura, pelo amor de Deus? O que você vai fazer com o dom de cura? Ser curado, né? Autoministração, e pronto, e vai para casa feliz, que eu tenho dom de cura, eu sou um cara saradão. Né? Sou muito sarado, os outros são doentes, mas eu tenho dom de cura, eu me curo, está tudo certo. Não, não tem sentido uma coisa dessa. Só tem sentido quando você usa o dom de cura para curar os outros. O dom de misericórdia, o dom de contribuição, o dom de socorro, o dom de profecia, o dom de apostolado, dom pessoa de apostolado de Efésios 4:11. Todas as virtudes de Cristo que Deus dá para nós só tem sentido quando a gente transforma em serviço e a gente abençoa as demais pessoas. Deus falou para a gente agir assim, para a gente servir os irmãos a todo tempo, considerar os outros superiores a si mesmo. Amém, queridos? Isso é obediência. Quando eu faço assim, eu ajusto o meu coração àquilo que é Jesus, aquilo que é o coração de Jesus, a essência do Evangelho. Eu crio no meu coração e na minha vida um ambiente propício para as coisas do céu virem sobre mim. Recursos, não só materiais, financeiros, recursos de todo tipo, sabedoria, dons, virtudes, revelação, tudo. Amém, queridos? Porque a obediência cria um ambiente apropriado, onde o céu se abre dentro desse ambiente de obediência. A gente vai para Atos capítulo 1, verso 14, eu estou mudando de obediência para unidade. O céu se abre sobre a obediência, mas o céu se abre também sobre a unidade. Atos 1, 14 diz assim: todos estes perseveravam unânimes, fale comigo, unânimes, em oração. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Atos 2, verso 1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar.
tem que grudar, gente. Grude, né? A gente já falou isso outras vezes, é uma expressão que os jovens adolescentes estão usando para os seus discípulos, para os líderes potenciais. É um grude, é meu grude. Tem que grudar um no outro, a gente tem que grudar um no outro. Nós precisamos grudar um no outro. É assim que é família, é assim que é igreja, é assim que é reino de Deus. A gente precisa grudar um no outro. Estavam ali no mesmo lugar. A gente não dá para ser cristão, não dá para viver o cristianismo isolado, com pouca comunhão. Não existe isso, querido. Você tem que misturar a tua vida, você tem que misturar tuas entranhas. Paulo fala de entranháveis afetos. Expressão linda que o apóstolo Paulo usa nas suas epístolas, entranháveis afetos. Havia o conceito de que os sentimentos, eles estavam na região do abdômen, como se fosse o centro dos sentimentos fosse as tripas, né? Entranhas, as entranhas. Então é como se a gente sentisse amor nas entranhas. Essa é a ideia antiga, né? Então daí que Paulo fala de entranháveis afetos, eu embaraçando minhas tripas com as tripas do Eliezer. Não é poético isso? É muito linda essa imagem mental que a gente faz. Gente, está na Bíblia, não tem nada a ver com isso. Tá? Não fui eu que inventei isso. Né? Então, eu embaraçando minhas entranhas com as entranhas do Luiz. Imagina que cena é essa. Mas é isso que a Bíblia fala, a gente tem que misturar nossas entranhas, a gente tem que misturar nossas vidas, a gente tem que misturar nossos corações, da ideia de profundidade, de um entrar na vida do outro. Não, ninguém se mete na minha vida. Meu amigo, uma coisa a gente sabe, na nova aliança não tem isso não. A gente vai entrar na tua vida. A gente quer entrar na tua vida. Aqui não. Aqui a gente entra. Não funciona, não basta para nós você vir aos cultos. Não basta para nós você ser assíduo na célula. Não basta isso para nós. Só isso não resolve. A gente quer saber como é que estão as tuas finanças. A gente não vai controlar a sua vida, isso é outra coisa, certo? Nem podemos. Mas a gente quer que você seja abençoado nas finanças, a gente quer saber que você paga as suas dívidas, a gente quer saber que você não usa o seu cartão de crédito de maneira errada. A gente quer saber que você está sendo fiel nos dízimos das ofertas, porque o céu vai se abrir sobre a tua vida. A gente quer saber que você está tratando bem a tua esposa. A gente quer saber, esposa, que você está tratando bem o seu marido. A gente quer saber, pai, se você está ensinando os teus filhos a amarem a Deus. Eu quero saber se você está sendo um bom exemplo para os teus filhos. A gente precisa misturar nossas vidas, e a gente precisa se abençoar um ao outro. Não é para controlar ninguém, nem vocês podem me controlar, nem eu posso controlar vocês, ninguém pode controlar ninguém, não é isso. Mas o fato é que a gente é forte quando está unido. Amém? É isso. A gente é forte quando está unido. A igreja é forte quando está unida, inclusive em oração. Unida em oração. Uma coisa é você orar em casa, outra coisa é a gente se juntar, como fizemos hoje cedo com os líderes. Agora nós vamos orar juntos pelas células da igreja e nós vamos clamar por um avivamento, nós vamos clamar por salvação, nós vamos clamar por levantamento de novos líderes, pela próxima geração de líderes. A gente vai clamar pela manifestação do poder de Deus nos pequenos ajuntamentos que são as células. A gente se reuniu para orar, oramos em unidade, oramos juntos, unânimes nos mesmos propósitos. Reunidos no mesmo lugar. Uma coisa é você orar em casa, mas não, isso não resolve tudo. Tem um momento que é igreja, tem momento que é corpo, tem momento que é congregação, tem momento que você tem que estar junto com os irmãos orando pelas mesmas coisas.
que são propósitos coletivos, corporativos, que dizem respeito à missão da igreja, dizem respeito com aquilo que Deus quer fazer em Cornélio Procópio, diz respeito aos mendigos que Ele quer tirar da rua, às pessoas que estão sendo assistidas no Hospital do Câncer. A partir do mês que vem a gente vai lançar a campanha. Tem a ver com os necessitados dessa cidade, tem a ver com os casamentos que estão em frangalhos, tem a ver com gente precisando de Deus. E a gente se reúne como igreja, nós somos um organismo vivo nessa cidade, e a gente precisa transferir vida, pregar a palavra, dar testemunho do Evangelho, a gente precisa levar isso para frente. Agentes de transformação, não existe qualquer outro organismo na cidade ou na nação que tenha mais poder transformador do que a própria igreja. Na verdade, não existe mais ninguém que possa fazer isso. Porque só Deus pode transformar as pessoas. E essa mensagem de transformação não está com ninguém mais a não ser nós. E a gente se reúne como igreja buscando as mesmas coisas, clamando pelas mesmas coisas, se organizando para realizar uma grande obra que tem a ver com a missão da igreja. Não é pessoal, gente, é para fora, Eu tenho problemas, tenho lutas, eu tenho. Deus vai dar graça, Deus vai nos abençoar, e é assim que a vida cristã tem que ser lutada. Mas nós temos algo que ninguém tem, nós temos a salvação, nós temos o Espírito Santo, nós temos o perdão de Deus, nós temos a graça, nós temos o nosso nome no céu, nós temos a salvação, libertação, nós temos Deus. Cheio de luta, cheio de dificuldade para resolver em casa. A família, marido e esposa e tudo mais, e essas coisas todas para resolver. Nós temos tudo isso daí, mas nós temos Deus que nos fortalece, que nos abençoa, que vai liberando gradativamente sua graça sobre nós, cada vez mais, cada vez que a gente dá passos na direção dele, passos na direção da obediência, passos no caminho de santidade e santificação, passos, e vamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Deus se doa cada vez mais, e a gente vai aprendendo como que as coisas funcionam, como é que é um cidadão do céu aqui na terra, como é que um cidadão do céu funciona aqui na terra. A gente vai aprendendo, e vai acontecendo um monte de coisa. As pessoas elas não têm Deus. Palavras de esperança, gente, nós temos a esperança viva. Está em nós, habita em nós. A gente vai para o banco, aí encontra alguém reclamando do trabalho do governo, do Temer, da Dilma, do Lula, do Palmeiras e tal. Deixa eles. Não entra nessa ladainha. Não entra nessa ladainha. As pessoas não têm esperança, mas espera lá, nós temos. Nós temos esperança. Imagina o Clebinho, cortando cabelo, fazendo barba. Pô, Kleber, as coisas estão difíceis, né? Está difícil mesmo, está terrível. Não sei onde a gente vai parar. Pô, Kleber, meu salário não está dando, eu não aguento mais esse presidente, não aguento mais esse governo, não aguento mais essa roubalheira, não sei, cara, estou muito triste, estou muito abatido. O Klebinho, é verdade. É verdade, eu também, não sei onde vai dar isso, terrível. O cara senta para cortar o cabelo e fazer a barba no Klebinho e fala assim, pô, Klebinho, a coisa está ruim, está difícil. Não sei o que vai acontecer, eu não tenho mais esperança, meu salário não está dando, não sei onde vai dar essa nação. Aí o Kleber fala assim, mas eu tenho uma esperança dentro de mim. Mas então, difícil achar alguém que tem esperança. Não, eu tenho. Essa esperança se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu não estou entendendo o que você está falando, Clebinho. Corta meu cabelo aí que eu não estou entendendo esse papo seu aí não. Não, se você quiser eu te falo. Jesus, eu tenho que trabalhar, tenho que lutar, todos nós temos, mas depois que Jesus entrou na minha vida, depois que eu passei a ser discípulo de Jesus, as coisas mudaram. Sabe, Deus está me abençoando, está fortalecendo a minha casa, está me dando sabedoria para resolver as coisas.
Gradativamente eu vou consertando a minha vida, estou me arrependendo de pecados. Está no processo, todos nós estamos. E Deus tem sido tremendo, e andar com Jesus começar a andar com Jesus, e andar com Jesus é a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Amém? Diferente. A igreja unida num só propósito. A igreja se movimentando na cidade num só propósito. A gente se reunindo num só propósito. A gente investindo na cidade num só propósito. A gente abandona os egoísmos do velho homem e da velha mulher e assume a unidade em Cristo, assume a missão da igreja para cada um de nós, e a gente se põe a servir ao município, a servir as pessoas com essa mensagem transformadora. Porque o nosso coração e a nossa mente se uniram a Cristo. Unidade. Não é só horizontal, é vertical. A gente alinha nosso coração e nossos pensamentos a Cristo, mas a gente também deve alinhar nossos corações e os nossos pensamentos. Há uma frase na Nova Aliança, virou um chavão para a liderança, que é assim: um só coração, um só pensamento e um só propósito. Um só coração, um só pensamento, um só propósito. Amém? A gente se junta, mistura nossas as tripas, né? E se faz forte. E quando estamos juntos, podemos fazer muito mais pelo Hospital do Câncer. Podemos fazer muito mais pelas crianças da cidade. Podemos fazer muito mais pelas pessoas da cidade. Amém? Unidade. Aí a gente vai para Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, já falei. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina, obediência, dos apóstolos e na comunhão, unidade, e no partir do pão e nas orações. Partir do pão é serviço, eu vou voltar disso lá na frente. Atos 2, 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Juntos. Juntos. Fale comigo, juntos. Juntos, a gente tem que estar junto. A gente tem que estar junto. Amém, querido? Fala para o seu irmão do lado aí. Estamos juntos. Como um bom cristão, né? Estamos juntos. Sabe por quê? Agora fala para ele de novo. Fala assim, sabe por que estamos juntos? Porque a gente não tem outra alternativa. A gente não tem outra alternativa. A única alternativa é a gente se grudar e misturar nossas entranhas. É embaraçar nossas entranhas. Não tem plano B. Ok? Não tem atalho. A gente tem que se misturar. Atos 2,46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aí a gente vai para Salmo 133, que fala sobre isso. Ó quão bom e quão suave, ó quão bom e quão agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. No verso 3, está escrito ali. Não está escrito ali? Ali o Senhor ordena a bênção, parece que tem um lugar. E segundo o início do Salmo, esse lugar onde Deus ordena as bênçãos, onde o céu abre, é o lugar da unidade. Tem um lugar, a gente tem que grudar.
Esse texto é um dos textos mais lindos dos Salmos. Coisa linda, linda mesmo. Eu chamo a atenção, para passar para a última parte e encerrar. Eu chamo a atenção sua, aqui nesse texto do Salmo 133, para uma coisa. É quão bom e agradável verem os irmãos unidos, né? É como óleo precioso sobre a cabeça. E como orvalho que desce sobre o irmão. E o óleo que desce é derramado sobre a cabeça. Vem de cima. Vem de cima. Agora, interessante é o seguinte. A primeira ilustração que o salmista usa. O óleo que vem sobre a cabeça cai sobre as barbas, sobre as golas de Arão e cai sobre suas vestes. Por que Arão? Porque Arão era o grande sumo sacerdote que Moisés ungiu. Ele representava a liderança espiritual de todo Israel, os sacerdotes. Deus derrama a sua unção. E geralmente ele faz isso. Ele faz isso para toda a igreja. No Novo Testamento é assim. Mas no que diz respeito às ações organizadas do corpo de Cristo, as ações organizadas da igreja, Deus derrama as unções a partir das lideranças. Pensa em Israel, Deus abençoava ou não Israel dependendo do rei. E mesmo que você diga, mas e se o rei não for bom, então a gente pode desobedecer. Não pode não. Mas se o rei for mal, você continua obediente. E deixa ele com Deus, deixa Deus ser Deus sobre as pessoas. Deus vai resolver o problema. Um bom exemplo disso é Davi e Saul. Davi honrou Saul o tempo todo, e quando Saul morreu, que queria matar Davi, quando Saul morreu, Davi chorou. Ele era o rei de Israel. Ele foi ungido pelo profeta Samuel. Foi um bom rei? Não, não foi não. Mas ainda assim ele era o rei. E Davi honrou Saul até o fim da sua vida. Guardou os seus familiares, protegeu os seus familiares e honrou Saul, mesmo ele tendo sido mal. Isso é graça. Isso tem a ver com o Novo Testamento. Isso tem a ver com Jesus. Isso tem a ver com o cristianismo. Isso tem a ver comigo e com você. Amém? A unção vem sobre o sacerdote. Curiosamente, quando o óleo caía sobre a barba, sobre a gola, e caía sobre o peitoral tinha uma placa com 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. Quando o óleo vinha de cima e caía sobre o peitoral, a placa que representava as tribos, é como se Deus estava dizendo assim, olha, eu libero a minha unção. Mas no que diz respeito ao povo organizado, à vida espiritual da cidade, da nação, eu vou liberar através dos sacerdotes. Se sujeita. Quer outro exemplo de sacerdote que não foi bom, mas quando Ana se sujeitou, ela foi abençoada? Eli. Eli foi um sacerdote tão ruim, tão ruim, tão ruim, que Deus resolveu matar ele e não ter descendência. Porque eu não quero ter descendência de Eli mais na terra. Esse cara foi tão mau sacerdote, tão mau cidadão, tão mau gente, foi um gente ruim. O mundo não pode ter gente igual Eli na terra. E Deus matou ele e não deixou descendente. Mas Ana, mãe de Samuel, quando estava fazendo as suas visitas para adorar, viu Eli e se sujeitou a Eli. E ali abençoou ela. E a bênção do cara pegou. Era a palavra de Eli, embora tivesse sido um traste, ele era um traste. Mas quando ele abençoou Ana, porque ela se sujeitou à liderança espiritual de Eli, ela foi abençoada e engravidou de Samuel, que foi simplesmente o segundo cara mais importante de todo o Antigo Testamento. Primeiro é Moisés. Lembra que Samuel ungiu Davi. Ele foi sacerdote, juiz e profeta. A pessoa de Samuel
era uma representação profética da pessoa de Jesus. Bem como outros também no Antigo Testamento. Samuel era o cara. Na mão de Deus. Filho de Ana, que recebeu o milagre de Deus quando se sujeitou, mesmo que Eli fosse um traste. A unção vem de cima. E a gente tem que aprender a se sujeitar. Tem que purificar a língua. Tem que purificar o coração. Amém? O óleo e o orvalho que desce do Monte Hermon. Monte Hermon fica muito ao norte do Monte Sião, mas ele está falando do orvalho que desce, e a riqueza do orvalho do Hermon pegava toda a região ali ao norte do Mar da Galileia, e essa riqueza enriquecia o Rio Jordão, que descia até as partes do sul da Palestina, e o orvalho do Hermon, lá ao norte, 250 quilômetros ao norte, abençoava todo o território de Israel. A unção vem de cima, rega e unge, rega e abençoa. Aí, curiosamente, toda essa manifestação sobrenatural de bênção, de unção, vem sobre um lugar. E esse lugar se chama unidade. Amém? Em terceiro lugar, serviço. Atos 1:8, serviço. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Os diáconos podem vir à frente, por favor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Verso 14 e 17 de Atos 2. Então se levantou Pedro, depois do Espírito Santo ter vindo, com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras. Ele começa a fazer aquela mensagem que teve 3.000 conversões. E no verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, bondade, a igreja era bondosa com o povo, e caía na simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Porque eu coloquei serviço aqui na questão do Pentecostes. Gente, para que a gente quer um Pentecostes sobre nós? Para que a gente quer unção sobre nós? Para que a gente quer ser cheio do Espírito Santo? Para que serve isso? Para a gente ter contrações, sapatear, falar em línguas, depois voltar para casa e continuar maltratando a esposa? Ei! Para que você quer unção? Para que serve unção? Para que serve plenitude do Espírito? Para que serve ser cheio do Espírito Santo? Para que serve, se não para você se transformar num abençoador? Porque a primeira coisa que acontece aqui, quando o povo é cheio do Espírito Santo, ainda levando em conta, é claro, o falar em línguas como uma manifestação desse batismo e tudo mais, mas em termos práticos e sociais, a primeira coisa que acontece aqui, quando eles são cheios do Espírito Santo, é uma mobilização agressiva, no melhor sentido, de evangelização, com a proclamação do Evangelho, e 3.000 conversões numa tacada só. Pentecostes na nossa vida, batismo do Espírito Santo, enchimento do Espírito Santo, tudo isso em nós só terá sentido se eu transformar esse enchimento do Espírito em serviço, onde eu possa transferir essas unções para as demais pessoas que estão perto de mim. Aí sim, o Espírito Santo olha: não vai represar? Já que não vai represar, então eu vou me derramar, porque Ele não vai me segurar, Ele vai transferir essas bênçãos para as outras pessoas, Ele não vai reter minha palavra, Ele não vai reter a oração, Ele não vai deixar de orar por um doente, Ele não vai deixar de dar uma palavra de esperança e de bênção para as pessoas, Ele não vai represar, então vou derramar em abundância, 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 abundância. E a gente se transforma num meio da graça de Deus, o poder de Deus, das bênçãos de Deus, as virtudes do Senhor chegarem nas pessoas através de nós. Fale comigo: obediência, unidade
e serviço. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Todos nós queremos. Fica de pé comigo. Fica de pé comigo. Todos nós queremos. Mas abaixa a tua cabeça primeiro e avalia teu coração. Vê se você está em desobediência. Vê se você está em desobediência. Em alguma área, não sei. Filho, se você está encrencado com seu pai, você precisa se reconciliar com seu pai, conversa com teu pai. Pai, se você tem pecado contra o seu filho e você não tem ensinado ele, nem sido um bom exemplo para ele, você deve pedir perdão para ele. Pai, precisa se converter ao filho. Para o filho se converter ao pai. Esposa com marido, marido com esposa. Se o coração está encrencado com seus líderes, líderes de célula, com supervisores, com os pastores, avalia teu coração. Avalia com teu coração. Porque o que eu entendo Deus falar para todos nós é o seguinte: ei, eu estou com os céus abertos, eu estou para derramar, mas eu derramo os meus milagres no terreno da obediência, da unidade e do serviço. Sabe quando Jesus fala, não jogue pérolas aos porcos, você acha que a unção de Cristo não é valiosa para Deus? As virtudes do Senhor Jesus não são valiosas para Deus? Você acha que Ele vai distribuindo isso para qualquer um? Não. Ele vai derramar em abundância para aqueles que não vão represar as virtudes do céu. E vai fazer multiplicar. Baixa a tua cabeça e faz a tua oração, por favor. Se há desobediência, confesse e peça perdão. Se há falta de unidade, faça um propósito diante do Senhor de estar mais junto. Se você não tem servido aos seus irmãos para abençoar a vida deles, faça um propósito diante de Deus de servir os seus irmãos e abençoá-los.